Ontem mesmo eu trouxe um vídeo aqui para o canal falando sobre a Lei Cortez e, na verdade, a Lei do Preço Fixo, né? Na verdade, o nome dela é este. E teve bastante repercussão, teve vários comentários ah, concordando com a minha ideia, com a minha visão, alguns comentários discordando, e eu recebi via Instagram uma notícia de alguém que estava argumentando a favor desta lei, desta proposta de lei do preço fixo, e me mandou esta matéria aqui, que saiu na Publish News, chamada de Lei Cortez, livreiros independentes explicam potencial de proteção às livrarias e à bibliodiversidade. Vamos entender, será que é de fato isso que a lei propõe, né? Uma proteção às livrarias? Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. É uma lei protecionista e não liberal, como quiseram argumentar aqui nos comentários do vídeo anterior. Inclusive, este comentário desta pessoa foi tão bom que eu deixei fixado. Então, se você não viu ainda, não leu ainda o comentário, volte para o vídeo anterior que você o verá. Agora, com relação à bibliodiversidade, é um ponto que nós podemos discutir. Será que esta lei, de fato, ajudará aos pequenos criadores de conteúdo, aos pequenos autores a publicarem as suas obras, a ter mais espaço dentro do mercado e a difundir mais obras por todo o país? Eu deixarei, claro, o link para esta matéria na descrição desse vídeo. Esta matéria aqui é assinada no site da Publish News pelo Guilherme Sobota ou Sobotá. Peço perdão, não sei de fato a pronúncia correta do nome. E veremos o que dizem os livreiros independentes que muito provavelmente foram escolhidos a dedo para comentar a aprovação na Comissão de Educação do Senado da Lei do Preço Fixo. Esta matéria aqui é do dia 16 de outubro, ou seja, um dia após a aprovação lá na Comissão do Senado. Então nós temos aqui o primeiro comentário, que é do Adalberto Ribeiro, chamado também de Beto, sócio proprietário da Livraria Simples, lá em São Paulo. Ele diz que acredito que a Lei Cortez seja fundamental para a proteção da atividade livreira. Isto é verdade. Este, de fato, é o objetivo da lei, proteger as livrarias, em detrimento, é claro, do consumidor, dos leitores, dos colecionadores. E aqui diz ainda que ele vai além. Ela é fundamental para a produção literária nacional com a diversidade que lhe é devida, uma vez que as livrarias são a vitrine de longo alcance dessa produção. Como assim? Este comentário faria muito sentido em uma época que nós não tínhamos acesso à informação, ou seja, a informação, como gostam de dizer por aí, descentralizada e distribuída, que veio junto com a popularização da internet. Depois que a internet, meu amigo, entrou na periferia, depois que o pessoal do interiorzão teve acesso à internet, aos portais, aos e-commerces, a livraria, sinto muito dizer isso, sinto muito, mas deixou de ser uma vitrine. Inclusive, eu sou do ramo, eu sou um comerciante, eu tenho uma loja de vestuário e sim, eu também sofro, de certa forma, entre aspas, né, com o comércio eletrônico. Então, eu preciso buscar uma forma sempre de trazer para o meu cliente algo que o fidelize e que o faça comprar de mim, ao invés de comprar pela internet. Não é algo fácil, mas tem espaço para todo mundo, tá? Eu não estou passando fome não, muito pelo contrário. Aliás, este comentário dele aqui, do Adalberto Ribeiro, me lembrou do porquê que a editora Abril foi à falência, como que ela saiu de um grande player do mercado, que praticamente possuía as maiores, no sentido de vendas, claro, revistas aqui do Brasil, e ao longo aí do final da década de 80, década de 90, teve uma queda bastante acentuada e praticamente deixou de existir na década passada no segmento de revistas, de livros, e se tornou basicamente uma empresa de logística. O Grupo Abril, é claro, um grupo que englobava várias empresas, vários CNPJs, várias revistas, e hoje basicamente a receita, a grande parte da receita deste grupo advém
do seu trabalho de logística, ou seja, ela se adaptou, claro que não sem muito sofrimento, sem muito desafio, sem muita dificuldade, mas foi a forma que ela encontrou. Veja bem, lá no início, lá nos anos 80, nos anos 90, como as pessoas não tinham informações além do jornal impresso e da televisão, estas revistas que a editora Abril colocava nas bancas, era uma fonte de entretenimento muito boa para a grande massa da população. Porém, com a internet, isso deixou de fazer sentido, porque mesmo com os jornais impressos, por que é interessante você ler uma notícia de ontem se com a internet você consegue ter acesso às informações no momento em que elas estão ocorrendo? Então não faz sentido nenhum dizer que as livrarias são a grande vitrine para os livros, para os mangás, para as HQs em geral. E aqui, essa parte é sensacional, ele prossegue com o raciocínio dele e diz: os livros de grande giro, que são os lançamentos em sua maioria, então, por que estão colocando a lei do preço fixo apenas nos lançamentos, né? Tem uma lógica por trás disso. Garantem a manutenção de livros com menor giro. Então ele traz uma ideia lá do século XVII, né, para dar uma validação na afirmação dele, e continua. O que eu quero dizer é que a manutenção da República de Platão por um ano ou mais na minha livraria implica na venda do livro novo do Felipe Neto. Olha a correlação. Ele diz que ele só consegue manter a República de Platão na livraria dele porque ele vende muito livro novo do Felipe Neto. O que a Amazon faz? O pessoal gosta de criticar a Amazon. Eu não tenho nenhum carinho pelo Jeff Bezos, tá? Eu acho ele como pessoa um ser horrível, mas a Amazon, quando fica com material encalhado, ela bota a preço de custo, talvez a menos, um valor menor até do que isso, porque para ela não compensa manter aquele material em estoque, é prejuízo. Você manter material em estoque tem custo. Agora, o pessoal aqui, neste caso, esse senhor que está comentando, ele não quer ter prejuízo. Ele acha que ele precisa manter aquele produto em estoque até ele conseguir vender, tendo algum lucro. Ele não entende muito bem, provavelmente, sobre o mercado, como funciona o mercado. E aqui ainda continua. Essa lei vai possibilitar a gente vender mais livros do Felipe Neto. Meu Deus do céu! Este era o argumento final para decretar que eu nunca serei a favor da Lei Cortez. Sinto muito aos inscritos aqui do canal, que me acompanham há bastante tempo. Eu nunca me posicionei, mas este cara, gente, não dá. E não é pelo posicionamento político dele. É pelas coisas que ele já fez de errado, pelo tipo de pensamento, pelo tipo de comportamento que ele, de certa forma, conseguiu induzir nas crianças quando ele tinha ainda aquele canal que fazia gameplay e outras asneiras, né? Então, meu Deus do céu, o que esse cara quer é vender mais livros do Felipe Neto. Eu sei que ele não está falando exatamente do livro do Felipe Neto. O que ele está dizendo é que ele quer vender mais lançamentos. Mas será que ele se questiona? Será que ele conseguirá vender mais lançamentos mantendo o preço de capa? Claro que não. É por isso que ele quer ferrar com o consumidor. Ele não quer que os outros vendam mais barato, porque ele quer criar um cartel, onde todos os seus concorrentes possam vender pelo mesmo preço. Isso é cartel. Então, quem comentou no vídeo anterior dizendo que esta é uma lei antidumping ou para evitar monopólio no setor, gente, cartel também traz malefícios para os consumidores. Talvez nós temos a dúvida, vamos colocar assim, nós temos uma dúvida, será que existirá um monopólio da Amazon ou não com a aprovação dessa lei? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, com a aplicação desta lei, é certeza que nós teremos um cartel. E como o próprio aqui diz, o que vende é lançamento. O que as pessoas querem ler são os lançamentos, são as novidades. Tanto que quando eu faço vídeo de review aqui no meu canal, que é pequeno, que é praticamente insignificante dentro da comunidade de mangás, os vídeos de materiais mais antigos têm visualizações muito reduzidas, até para um canal pequeno, minúsculo.
são visualizações bastante reduzidas. Quando eu falo de lançamentos, que são vídeos bem escassos aqui no canal, aí as visualizações são muito boas para o tamanho do canal. Então, repito, é isso o que o público quer, são novidades, não é velharia. Aí tem outro que fala que há alguma coisa que não não tem nada de errado, né? Nem todo mundo tem argumentos errados e nem todos os argumentos são inválidos, mas alguns são bizarros. Só voltei aqui para mostrar o nome da pessoa, é o Borgópio de Oliveira. Ele diz o seguinte: para uma livraria de bairro, como é o nosso caso, a lei contribuirá reduzindo a falsa impressão no leitor de que a livraria pequena cobra preços maiores. Que falsa impressão! Como assim? Então, se essa impressão, se isso é só uma impressão, se isso não é verdade, se que as livrarias de bairro, como é o caso da livraria dele, tem preço competitivo igual ao da Amazon, por que esta lei? Por que esta lei? Cara, você vai no sebo, tá? E veja o quanto que o pessoal está cobrando por materiais raros. Quando a Amazon vende tudo de um material a preço baixíssimo, quem tem aquele material que ficou raro, ficou escasso, também não está ganhando dinheiro? Ele diz que esta impressão, né, não corresponde à realidade e com a Lei Cortez em vigor e uma fiscalização atuante, porque precisamos dos fiscais do Sarney. Quem não entendeu a referência, por favor, dá uma pesquisada aí na internet que vocês entenderão. Os livros que dominarem as mídias poderão surgir com preços parecidos nos mais diversos canais de vendas. Isso aí se chama cartel. Aí o José Luiz Tarran fala que ele acha que vai criar inclusive um cenário muito mais positivo e mais possível para essas livrarias operarem. É extremamente saudável para o mercado editorial. Eu discordo fortemente. Eu acredito que isso é um tiro no pé das editoras. E para proteger esses lugares que são as livrarias de rua. Isso sim, essa lei tende a proteger, ou pelo menos é a intenção da lei proteger essas livrarias menores. E como eu acredito que o mercado editorial entrará em crise, as livrarias também sofrerão com isso. E ele diz, essa parte que é importante, num segundo momento, inclusive, os livros vão baixar de preço, porque não haverá mais o custo Amazon. Quando eu comentei já, acho que não foi nem no meu vídeo anterior, foi em outro vídeo de um outro canal aí, que esse pessoal defende que a lei irá reduzir os custos, não é porque isso está lá na proposta de lei, é porque os argumentos de quem defende a lei vão nesse sentido. Eles acreditam, ou eles querem fazer acreditar, que o preço de capa dos materiais reduzirá de valor. Isso não vai acontecer, porque existem outros custos envolvidos, não este falacioso custo Amazon que eles gostam de propagar por aí, de que as editoras cobram a mais porque a Amazon dá mais desconto. Só para lembrar vocês que a editora Panini tem um site próprio e algumas reimpressões nem são enviadas para a Amazon. Você só compra lá no site da Panini e o preço de capa lá não está reduzido nessas reimpressões, salvo algum bugzinho que acontece e a gente, claro, aproveita. Olha este comentário aqui do João Varela, da Paulista Banca Tatuí. No contexto das livrarias independentes, como a Banca Tatuí, vemos essa legislação como um instrumento que começa a promover maior equilíbrio no mercado editorial, ao garantir, e aqui é bom que está em negrito destacado, condições de venda mais justas. Justas não para o público consumidor, justas para os livreiros. É importante assegurar que pequenas livrarias possam competir em um cenário dominado por grandes redes e marketplaces, o que fortalece a bibliodiversidade e o acesso a publicações menos convencionais. Me desculpe, mas isso não faz nenhum sentido. Se você não sabe, lá na Amazon, qualquer canela C, como eu, por exemplo, posso escrever um livro, montar em PDF e vender na Amazon. Se eu quiser vender para a livraria, né, a Banca Tatuí, eu tenho que ter o livro impresso. Então não faz nenhum sentido você dizer que isso ajuda na bibliodiversidade. E em relação às publicações menos convencionais, se não são as editoras
publicarem essas obras desconhecidas, mais autorais, e enviarem para a Amazon, não tem publicidade nenhuma. As pessoas nunca ficam sabendo daquele material e ainda dependem muito, ainda assim ainda dependem muito de que alguém aqui no YouTube ou lá no Instagram faça algum conteúdo falando sobre a obra. E continua aqui. A Lei Cortês não só beneficia o pequeno livreiro, mas também incentiva uma relação mais saudável entre leitores e editoras. Isso cria um ecossistema mais sustentável, onde o valor simbólico e econômico do livro é respeitado em todas as etapas da produção e comercialização. Talvez tenha alguma relação o fato de a Panini ter aberto várias lojas físicas pelo Brasil, esperando pela aprovação desta lei. Eu acredito que é um grande tiro no pé. O grande balcão de negócios, o principal meio que as pessoas, que os consumidores utilizam para adquirir os materiais da Panini são no próprio site da Panini e na Amazon. Ultimamente, quando o material é da Panini, eu tenho dado preferência para comprar diretamente com a Panini. Por quê? Porque eu quero ajudar a editora e não gosto da Amazon? Não, é porque as condições são melhores. Eu consigo descontos maiores comprando diretamente da Panini. O mesmo acontece com a Mitos Editora. Eu prefiro comprar lá no site da Mitos porque as promoções que ocorrem na Amazon dificilmente batem os preços da Mitos Editora. O que essas duas grandes editoras aqui do Brasil perceberam? Nós precisamos eliminar intermediários entre o nosso produto e os consumidores, os leitores, porque isso reduz custos. Então, quando a Panini vende direto para você, ou quando você compra direto da Panini e compra direto da Mitos Editora, o que você está fazendo? Você está dando mais lucro para essas editoras. Não estou dizendo que isso é errado, estou apenas falando isso para vocês perceberem que as editoras, se focarem nos sites próprios, elas conseguem eliminar um intermediário, ter redução de custos, mas ainda assim o preço de capa não irá reduzir. Até a editora Pipoca e Nanquim, muito recentemente, revitalizou o site deles e passaram a comercializar. Eu acredito que o número de vendas pelo site da Pipoca e Nanquim também seja considerável. Mas ainda assim, quando eles querem fazer pré-venda, a Amazon é um excelente meio de divulgação dos materiais também. Claro, eles têm o canal deles, eles fazem aqueles vídeos que ajudam a divulgar o produto, mas ainda assim eles dependem um pouco da Amazon. No futuro, talvez a Amazon não seja mais tão importante assim para todas as editoras. Algumas, as editoras menores, que você aí que critica essa lei, talvez nem conheça que existam, utilizam o Catarse, ou seja, esses materiais nunca nem vão para a Amazon. São os leitores que financiam as publicações dessas editoras. Fazendo aqui uma divulgação gratuita, procurem pela Editora 85 lá no Catarse. Eu recentemente adquiri alguns volumes de Dhampir, que é um personagem Bonelli, muito bom por sinal, e vocês entenderão como que uma editora independente, uma editora bem pequena e de certa forma nova no mercado, consegue comercializar materiais de qualidade com 400 páginas, com um preço aí daqueles que os tancos terão a partir de janeiro de 2025. Bom, enfim, gente, eu não vou continuar lendo tudo isso aqui porque é uma papagaiada. Esse vídeo aqui é mais para dar uma resposta, comentar outros pontos que não foram abordados no vídeo de ontem. E se você me acompanhou até aqui, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal. Of all the boys I've known and I've known